Aí vocês vão ver agora os ursinhos polares, ursinhos carinhosos. O símbolo do aquecimento. Estão cansados? Imagina eu. Mas eu tenho que falar, não tem jeito. Ursinhos carinhosos. Os ursinhos estão morrendo por causa do aquecimento global. Bom, desde a Guerra Fria, americanos e soviéticos, o coqueluche dos caras era enfiar um submarino nuclear no Polo Norte. Por quê? Lançar mísseis nucleares de surpresa nos seus adversários. Ataque nuclear de SLBM, que são os mísseis sublançados, demora 8 minutos. Tempo de resposta quase impossível de dar. Então, eles já estudam o Ártico há 50 anos. O que eles gostam de fazer? Furar a calota de gelo. Por isso que esse submarino a 270 milhas do Polo Norte, furou a calota de gelo. Então, a calota de gelo no Ártico é fininha mesmo. Ela oscila de 1 metro a, no máximo, 10 metros de espessura. Porque é oceano congelado. Não é continente lá. Então, os ursos aproveitam-se da calota polar para ficar passeando por lá para caçar. Ninguém fica lá porque gosta. Tá? Então, tanto é que o urso polar está vendo se ele pode comer o submarino. Certo? Está confundindo com uma baleia. Então, vamos colocar aqui, né, a WWF, que é a ONG preferida de Sua Majestade. Afinal de contas, os britânicos agora não precisam mais impor o seu imperialismo através de guerras, como foi o século XVIII e o século XIX. Agora eles se impõem através de ideologia. Né? Então a própria WWF, que é uma ONG extremamente aquecimentista, se contradiz. Quem mata urso polar é caçador, não é aquecimento global. E só para vocês saberem, o urso polar, na verdade, chama-se urso maritimus. Ou seja, ele vai para o mar, ele não está morrendo afogado quando ele está nadando lá. Ele está em cima de um growler de gelo, não é porque ele está perdido, não. Ele está esperando o primeiro bicho aparecer para ele comer. Esse bicho nada 100 km por dia. Quem nada 100 km aqui? Alguém anda 100 km num dia? O bicho nada 100 km num dia. E isso é tanto verdade que ele faz parte da cadeia trófica, ou seja, ele é comidinha, ursinho fofinho, bonitinho, é comidinha da baleia assassina. Se ele estiver lá nadando, o que a baleinha faz? Oba, ursinho fofinho, gordo, nhaque. Come ursinho. Vocês sabiam disso? Que o ursinho no espeto é gostoso? Quem mata é caçador e vem matando desde muito tempo. Pasmem, a economia do século XX foi construída não na base do petróleo, foi na morte destes animais. Aveia Quaker, né? Lembra do aveia Quaker? Aqueles Quakers, na verdade, eram os caras mais desgraçados que você pode imaginar. Eles financiavam todos os navios baleeiros. Então, eles iam lá para a Antártida e matavam 100 mil bichos. Então, a economia do século XIX e do começo do século XX, toda é baseada na morte desses animais. E isso continua. Então, quem mata bichinho é o homem, não é o aquecimento global. E aí o desenvolvimento sustentável, né? É esse tipo de desenvolvimento que eles querem. Fazer um Brasil verdinho e manter esse cidadão nestas condições, né? O sonho verde do senhor Carlos Nobre. Né? Aí tem todas as instituições brasileiras envolvidas nessa trama, né? O diretor do CEPAGRE afirma que com as mudanças climáticas, o Brasil só conseguirá plantar cana e soja. É muito conveniente, né? Então, comida agora nós vamos ter que importar também. Porque nós vamos virar um grande canavial. E tem mais, né? Mudança climática ajuda álcool e prejudica alimento. Então já se sabe que se continuar nessa ideia de usar biocombustíveis na escala que eles querem usar, dobraremos o preço do alimento em menos de 50 anos, e nas melhores estimativas. Né? É outra coisa, né? Curioso, o Embrapa e o CEPAGRE, que atuam junto ao INPE, têm o mesmo discurso. Então, os dois órgãos do governo falam a mesma coisa.
Por que será que eles falam isso? Porque vocês já ouviram dos nossos avós falar: o Brasil é o celeiro do mundo. Está aqui esse gráfico de anamorfose que está mostrando justamente a biocapacidade dos países em relação à sua área. Quem é o maior aqui? Então, eles comem o que vocês plantam. Ou seja, o que o Brasil produz é o que sustenta o mundo. O mundo que come, porque quem não come mesmo. E aí uma outra coisa interessante é que a gente tem que economizar muita água, né? E aí quando você vai ver aí os maiores recursos hidráulicos, hídricos de água fresca, aparece Brasil e os países andinos. É por isso que o aquecimento global, dependendo do país, muda de faceta. Pasmem, eles querem privatizar os Andes. Nós tivemos a aluna Mônica, no nosso curso, que era colombiana, ela falou: nosso discurso no nosso país e nos países vizinhos é privatizar os Andes, porque eles querem a nossa água. Aí eu pergunto, como será que nós podemos imaginar que o pessoal do exterior quer usar a nossa água? Não dá para você pôr toda a água em navio, porque aí você põe um navio com água dentro da água, afunda, né? Já fizeram isso, não dei risada, já fizeram isso e o navio afundou, né? Vamos exportar água. Então você pode mandar um monte de coisa, mas mandar água para o exterior não dá. Então tem que arrumar uma outra mutreta para usar a água que está aqui, porque levar água para lá sai muito caro. Então a gente faz aí o tal do desenvolvimento sustentável, né? Vamos plantar para produzir combustível enquanto todo mundo morre de fome. Então isso daqui justamente chama-se passivo ambiental. Então para onde vai o passivo ambiental? Olha, em vez de eu levar a água para lá, produz tudo aí mesmo, usa os recursos dos caras, não deixa eles beberem a água porque eu quero usar a água para plantar coisa que eu quero levar embora, que é muito mais barato. Certo? E aí, quem ficou com o passivo ambiental? Nós mesmos. Nós pagamos a conta, nós pagamos o pato. E aí vem o maldito dos créditos carbono, que é a historinha. Aí, vai plantando uma árvorezinha aí, que eu te dou um dinheirinho pelo crédito carbono, né? E eu que decido quanto que é. Só que lá no futuro, o que acontece? Você vai me devolver esse dinheiro para comprar o quê? Remédio, máquina, TV, tecnologia e muito, muito mais. Porque a mãe dos senhores vai adoecer, ela vai para o hospital. E aí vocês vão comprar remédio de quem? Tem algum nome de uma empresa brasileira que fabrica remédio? Tem alguma máquina no hospital que foi fabricada aqui no Brasil? Ressonância magnética? Etc, etc. Pensem nessas coisas. Aquisição de dados do IPCC, extremamente confiáveis, né? Então a estação da NOAA é em cima do prédio do lado do ar-condicionado. Então a saída do ar-condicionado, se é frio aqui, tem que ser quente em algum lugar, né? Então a saída do ar-condicionado é quente. O medidor está do lado. Vocês acharam isso aqui absurdo? Vejam os outros. Medidor do lado de uma chapa de amianto, mais uma grelha e tudo mais. Medidor oficial do IPCC. Esse aqui do lado da chaminé, concreto, né, seguindo rigorosamente os padrões da OMM. E esse aqui é o mais legal de todos, do lado de um incinerador de lixo. Né? Tipo, outro dia nós estávamos conversando que pegou uma curva de temperatura aqui no Brasil, chegava à noite, não estava sempre 2 graus mais quente, né? Os caras, mas que raio? O cara falou, o observador, é porque não tinha luz lá, eu ia com a vela lá. Aí a temperatura realmente fica mais alta, né? Então você imagina nessa situação corriqueira, como a temperatura do planeta realmente sobe, né? E aí a grande pergunta, para quase finalizar a palestra, já explodi meu tempo, está lá no espaço já, né? O IPO e o IPCC, será que são as grandes jogadas da ONU? A ONU foi feita para quê? Para regular interesses deles mesmos, não é para ajudar ninguém. Tá? Então, tanto é que tem ali a desigualdade sócio-humana de fracassos, nunca foi utilizado. E aqui que são elaborados os relatórios de diversos órgãos dentro da ONU. Afinal de contas, eu gostaria de saber se alguém encontrou armas de destruição no Iraque. Não, né? Mas encontraram o redator alemão morto. Por que será? Os gases da vida, então, são os criminosos e que destruirão a Terra?
A pergunta que a gente faz. O homem tem o poder de produzir tanto assim que interfere na escala global? E a última pergunta, existe um clima global? Então, eles estão até dizendo agora que o CO2 virou um poluente, né? E isso é um absurdo. Como é que o gás que produz a própria vida vai ser considerado um poluente, né? Só que eles também não falam que, na verdade, quem está liberando esse CO2 na atmosfera são os oceanos, porque os oceanos é que absorvem ou emitem CO2 para a atmosfera. E eles quase não representam nada, né? 72% da superfície da Terra. Por quê? Porque se a água do mar esquenta, sai CO2. Se a água do mar esfria, ela absorve CO2. Não é à toa que a estação de medição de CO2 está no Havaí, porque o Pacífico é o principal oceano da Terra. E não tem nenhum parque industrial no Havaí, tem? Então, quais são os fatos, né? Quem está por trás disso e por quê? Nós temos aí a nossa onda ecológica, a moda. Então, as leis vêm para ajudar a impor a ecologia em cima disso. Você começa a ver aí produtos bancários, né? Fundos real, ético, ação verdes, né? Produtos industriais com a nova tecnologia de baixíssima emissão de CO2, motores de automóveis ecológicos. Quer dizer, eles querem impor essa tecnologia que está lá engavetada e para isso tem que criar um problema. Tem um exemplo, vocês podem ir no YouTube ver o Honda Diesel, esse motor. É uma lavagem cerebral total. A propaganda inteira fica falando odeio os motores, depois vem um motor ecológico que sai cartada da manga, né? O comercial foi premiado internacionalmente. Então as leis vão acompanhando esse cenário inteiro, vão colocando aí, você tem que descartar a tecnologia de baixo royalty para implementar uma de maior. Então o fator emissão de CO2 é outro engodo científico, assim como foi o ozônio. Por quê? Porque eles querem criar leis que imponham tecnologias caras, querem cercear os direitos civis que vocês têm perante a Constituição, cada vez mais por causa da causa aquecimentista, causa ambiental, eles estão tirando direitos da gente, é a criação de mais impostos e imposição de um ecoimperialismo. E eu fui pesquisar, e isso não está acontecendo só nos países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento. Está acontecendo também nos países ricos. Então mostra mais uma vez que a relação intergovernamental é uma sacanagem planetária mesmo. Na Alemanha, 1/5 do valor das contas de luz vai para um negócio chamado taxa do clima. Tá? Aqui no Brasil, município de São Paulo, inspeção veicular. Vocês podem depois ler no nosso site o artigo que a gente escreveu. Eles vão faturar com essa historinha 250 milhões a R$500 bilhão por ano. Mas nem fundo de banco tem isso, gente. Um fundo da Petrobras num banco real, por exemplo, tem 400 milhões de reais. Os caras vão conseguir faturar isso num ano. Uma coisa que não existe. Que mais? Vocês já sabiam que vocês pagam a taxa da água? Desde 2007, o governo brasileiro resolveu taxar a conta da gente em 4%. Taxa da água. Desde quando você vai pagar por água? E tem mais. Na Austrália, proteção do clima. Então, o que os fazendeiros fizeram com o imposto que inventaram lá? Foram lá e mataram 128 mil árvores num dia. Então, ao contrário do que você está imaginando, em vez de você conseguir aliados, você está conseguindo inimigos. E vem mais por aí, né? Tem esse site que é muito interessante, o Ultimate Global Warming Challenge. Ele fala, olha, é isso aí, estamos em promoção. Em vez de 150 mil, pague 500 mil. É o contrário, você paga tudo mais. Porque está agregando agora um valor de uma coisa que não existe. Antes era você comprar um airbag, antes era você comprar um freio ABS. Agora você vai comprar um carro que polui menos por causa do efeito de aquecimento global. Mas esse negócio não é um produto. E aí o nosso querido presidente Obama, né, um presidente legal, né? Um presidente legal, porque ele está lá por outros propósitos. Pensa que ele está lá bonitinho, agora é um presidente camarada. Desde quando um presidente americano chegou para um presidente brasileiro e falou, você é o cara?